São Paulo, Exalc-USP. Representante regional da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana SBAL, no estado do Paraná, e conselheira do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA. Flávia, tens 20 minutos para a tua exposição. Obrigada, Kevin. Bom dia a todos. Então, fiquei com uma missão grande agora, né, depois do professor Iedo, com toda essa oratória que ele tem, esplêndida, que eu amo quando eu ouço o professor Iedo falando, né? E também com o tema que a Eliane me trouxe, né, que é sobre o voluntariado, e é um tema que eu amo. Então é uma responsabilidade muito grande, vou tentar defendê-lo com unhas e dentes, que no possível vai fazer jus, né, à missão que me foi dada. Então, gente, quando a gente fala em arborização urbana, não tem como não se associar à participação da população, porque ela que vai conviver com a árvore. E para a gente falar de voluntariado, tenho que perguntar para vocês. Então, vamos dizer, professor adora perguntar, né? O que te move? O porquê que você gosta de arborização? Por que você quer árvore? E o que te move estar aqui no CEBAL? Ser uma liderança na tua comunidade? Ser um técnico de prefeitura e brigar por árvore? Bom, eu sei que a resposta ia ser longa e 20 minutos não ia dar, se eu fosse perguntar para cada um de vocês, porque a paixão por árvore nasce desde pequenininho. A gente já tem a nossa história inteira do Brasil, a gente é um povo que levamos na nossa nacionalidade o histórico de uma árvore. Quando você chega e se apresenta fora do Brasil, eu sou brasileiro. E o que vem no imaginário da população? Pau-Brasil. Primeiro ciclo que juntou a questão das nossas raízes é uma árvore. E por isso que quando a gente diz eu sou arborista, eu trabalho com arborização urbana, o que te move, além da questão de você ser um descendente na questão da raiz da tua nacionalidade, é tu gostar de ver uma árvore por perto de ti, aquele afinco. Eu vou dar um pouquinho da resposta aqui, o que te move em cima de mim. O que me move é mais cidades caminháveis. E se eu quero ter cidades mais caminháveis, quero ter mais circulação, as pessoas interagirem no espaço público, não tenho como não tirar a árvore. E o principal, o que eu digo, é a gente começar a trabalhar cada vez mais para termos cidades caminháveis, mais túneis verdes, mais memórias como os colegas de Porto Alegre têm, que termos mais ruas mais lindas do mundo, mais Gonçalves Alves, Brasil afora, para a gente realmente se tornar cidades caminháveis. Se a gente caminha, se a gente se movimenta, a gente, por tabela, temos cidades saudáveis. E o quão importante isso nesse momento que nós estamos vivendo num mundo pós-pandemia. Além daquele encontro, aquele afago presencial que estava todo mundo querendo, né, gente? Mas para a gente todo mundo querer e também termos qualidade de vida, a gente tem que pensar em ser mais caminhável. E a gente começar a mudar slogans publicitários, né? Tem não vou fazer propaganda, mas uma certa empresa que trabalha no ramo de combustíveis que fala: nós somos movidos pela paixão, porque brasileiro é apaixonado por carro. Com certeza esse é um slogan que caiu muito no nosso dia a dia. Eu quero um dia, sonho com isso, é coisa. Eu creio que quem é arborista também é uma missão que deve sonhar ver uma propaganda. Somos movidos pela paixão. Brasileiro é apaixonado por árvore e cuida dela. Quem é que você não pensou que maravilha seria isso? E também, se temos cidades mais caminháveis, temos cidades mais saudáveis, porque as pessoas circulam, se movimentam, praticam atividades físicas, e a gente sabe que temos melhor qualidade do ar. Se tem melhor qualidade do ar, tem melhor qualidade de saúde. Tem mais a questão de mais garantia na questão de influenciar na saúde pública. E, por fim, valorizar a nossa flora nativa. Por quê? Temos que fazer
fazer a conservação das nossas espécies nativas, para a gente poder fazer a educação ambiental na prática. Que bom a gente, uma professora, não poder sair de cara da sua sala de aula e já ver algum exemplar da flora nativa para poder contar para os seus alunos, desde uma aula de história, numa aula de português, ou até mesmo como é que é a biodiversidade na prática. Questão de ciclos, fauna. Então são questões que a gente tem que estar sempre presente, né? O que te move. Porque quando a gente está falando em voluntariado, isso aqui é um conceito das Organizações Mundiais das Nações Unidas, que voluntário é o cidadão que é motivado ou se move pelos valores de participação e solidariedade, doa seu tempo, trabalho e talento de maneira espontânea, não remunerado para causas de interesse social e comunitário. E tanto que a gente tem uma data especial para isso. 28 de agosto é o Dia Nacional do Voluntariado. E se a gente for ver hoje em dia em termos de campanhas de voluntariado, a temática da arborização urbana tem crescido muito, e sempre foi uma temática que chamou a atenção para os programas de voluntariado. Mas como é que é o brasileiro em termos de voluntariado? Será que o Brasil tem muito voluntariado? Isso aqui é uma pesquisa que é feita de 10 em 10 anos, que é o Brasil Voluntariado. Atualmente a gente tem mais de 57 milhões de voluntários ativos no Brasil. E quem é esse voluntário? Aqui é o perfil atual dos voluntariados. A idade média, entre 39 a 43 anos, a maioria dos nossos voluntários. Mas uma questão que nos chama muito a atenção, e aqui a SBAL está com uma missão grande, principalmente o nosso querido mascote, o Arboreco, que teve um resultado que nos chamou a atenção, que de 2011, que é o azulzinho, para o rosa, que é 2021, a gente teve um decrescimento entre a faixa etária de voluntários aos 16 e 29 anos. Então, aí o nosso Arboreco tem uma missão enorme, que é cativar essas crianças de hoje, já com a questão do Sebalmirim, vem um momento muito interessante aí, para que a gente aumente essa questão da participação. Aqui 10 anos, quem está participando aqui do Sebalmirim agora, vai estar entrando nesse grupo de voluntários. É o que a gente espera, que essa criançadinha toda que participou esteja lá e principalmente voluntariando-se sobre a questão da importância das árvores. E aqui, o que se trabalha? O que é o público-alvo que hoje em dia o voluntário trabalha no Brasil? Principalmente na questão de público em geral, que é a população como um todo, né? É um tema crescente. As famílias, a atuação local é muito forte agora em 2021. Chega até mais do que o público em geral. Então, a comunicação dentro do núcleo familiar, as atividades na questão de trabalhar o local, é o grande foco das atividades de voluntariado. E o porquê, o que te move? Essa pergunta que eu fiz para vocês foi uma das perguntas dessa pesquisa do Voluntariado Brasil. Que é 74% das pessoas que fazem o voluntariado colocam que a solidariedade é a palavra que os move. E o que será que a arborização urbana tem a ver com solidariedade? Tudo. Por quê? Porque quem faz um voluntariado em arborização urbana, ele está entregando de alma e coração a melhoria da comunidade como um todo. Por quê? Se a gente for ver intrínseco em qualquer lei orgânica, qualquer legislação do município, está lá. A arborização urbana é patrimônio público. Então, quem se dedica ao voluntariado, quem trabalha com a arborização urbana, está praticando intrinsecamente solidariedade. Está pensando no outro, sim. E é a questão, então, a arborização urbana está diretamente ligada com o conceito do voluntariado, a essência. E o que são os temas que estão sendo trabalhados hoje em dia em relação à primeira pesquisa de 2011? Tem se observado uma redução,
temas de público em geral, crianças e aumentado família e comunidade, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, causa animal, e está estacionário o nosso meio ambiente nas duas edições. Então a gente tem... Será que a gente tem que excluir algum desses temas? Não. A arborização vem uma questão muito interessante, que todas essas causas que o voluntariado traz na sua essência, que as pessoas gostam de interagir para ser voluntário, a arborização consegue cumprir todas. Desde as pessoas com necessidades especiais, na questão da acessibilidade, na questão do direito de ir e vir, a questão dos animais com a fauna, também as interações. Então, a gente, quando trabalha um tema em arborização urbana, a transversalidade, a questão de agregar todos os grupos está intrínseco e a gente pode trabalhar como um único tema. Não precisamos escolher pontos chaves dentro da questão de trabalhar com a arborização urbana no voluntariado. Bom, vou apresentar uns pequenos cases, gente, para vocês aqui, porque eu tenho 10 minutos, pelo que me informaram. Localmente, lá eu trabalho e também moro numa cidade que é bem pequenininha. Não, é quase que acho que um bairro aqui de Campo Grande. 40 mil habitantes. E nessa cidade, né, a gente começou muito em 2008 lá com a universidade e começamos parcerias com escolas. Tem uma cooperativa, né, o Colégio Coopermund lá, que eles vieram com um desafio. A escola, como é que era a arborização da via? Essa era o Coopermund em 2001. Ele tinha pouca sombra, poda drástica em todos os exemplares, como vocês estão vendo, Copa Zero não consegue nem a frente do carro ter sombra, e um problema muito sério, principalmente com os principais atores da questão da educação ambiental aí, que eram as crianças. A maioria das espécies eram alergênicas. E uma escola que trabalhava desde os pequenininhos do fraldão, do um ano e meinho, ali vocês vão ver daqui a pouco eles nas fotos muito bonitinhas da galerinha do fraldão, a gente brinca carinhosamente lá, aos adolescentes. E o alfeneiro, como a gente sabe, não é realidade para todo o Brasil, mas nós no Sul temos um problema sério em termos de alergias e problemas respiratórios. E a primeira infância, geralmente, onde é que se manifesta mais intensamente esses problemas com alergia. E o ligustro, em especial lá para nós no Sudoeste, tem até estudos de saúde pública, que ele é o principal causador para crises de bronquite asmática. Então, para nós é um verdadeiro problema. E a escola, por isso, via muitos alunos que tinham problemas respiratórios, principalmente na época de floração do ligustro, faltarem às aulas. Ou, para evitar isso, a escola começou a solicitar para a prefeitura e ao jardineiro que fizesse poda drástica para não deixar a espécie florir. Então, o problema todo estava na escolha da espécie. Então, a gente começou a trabalhar com eles lá, ó, aqui só ligustro. A espécie tal, e também a questão da acessibilidade é um fator muito premente, porque a calçada tinha 2,20 metros e a árvore era centrada, o que dificultava a acessibilidade. Ou seja, tinha alunos com necessidades especiais, cadeirantes, que não conseguiam circular na frente da escola, tinham que ser carregados, isso principalmente para aluno adolescente, que estão naquela fase que eu caminho com as minhas próprias pernas, eu quero ser independente. Imagina um cadeirante, um aluno cadeirante, adolescente, passar pela mãe dele, ter que carregar ele. É muito complicado nessa fase, né? E a gente, foi um dos motivos que a escola nos procurou, foi isso. Tinha um aluninho lá que era cadeirante e ele queria mais independência em circular. E que motivou toda a questão do projeto. Aqui eu vou trazer para vocês como é que começou a história. Por favor, dá para passar o vídeo? Hoje, dia 21 de setembro, é comemorado o Dia da Árvore. E em Dois Vizinhos, no Sudoeste, um projeto mostra como é possível envolver a comunidade para deixar a cidade mais arborizada e bonita. A calçada em frente ao colégio foi reformada para essa
adequar ao novo projeto de arborização. Alunos e professores de Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Dois Vizinhos indicaram o plantio das árvores próximo ao meio-fio, abrindo espaço para os alunos circularem nas calçadas. Nós tínhamos algumas espécies aí há mais de 30 anos. Em torno de 30 a 40 anos, né? E eram árvores que foram plantadas sem instrução técnica. A universidade garante os estudos técnicos, o plantio e também o acompanhamento. A gente, como formando, tenta mostrar aqui, fazer esse trabalho com os alunos para que eles possam perceber e levar para casa e disseminar esse conceito de árvore, de arborização urbana, tornar as nossas cidades melhor. Agora a gente tem que cuidar da água. O projeto surgiu porque eram muitas as reclamações dos moradores com relação à arborização aqui em Dois Vizinhos, que assim como em várias outras cidades, não foi planejado. Basta caminhar um pouco pelas calçadas para encontrar os problemas. A professora Flávia Brum, responsável pelo projeto, mostra que as árvores mal cuidadas podem ser muito perigosas. Porque é uma árvore que não deveria estar mais na rua. Imagine se essa árvore vier a cair em cima do carro. Outro problema comum são as podas drásticas. Modifica o crescimento da árvore, você modifica o peso e a distribuição da copa solar, diminui seu sombreamento. A expectativa é que, envolvendo a comunidade, seja mais fácil garantir as melhorias necessárias para que as árvores deixem de ser obstáculos e ganhem o destaque que merecem. Afinal, nesse calorão que seria da gente sem uma sombra, não é mesmo? Então eu vou cuidar, eu vou estar sempre ali, eu vou cuidar, eu vou zelar eu vou acompanhar de acordo com técnicas, entendeu? Então a árvore vai crescer, eu vou ser o monitor daquele espaço. Então, a gente começou com toda essa questão, envolvemos, né, como parceiros, além da escola, da associação comercial, né, de Dois Vizinhos, né, e também a universidade, para a gente fazer esse plantio. E aí a gente começou a odisseia com a reforma da calçada. O que chama a atenção aqui, gente, ali está muito bonito, né, entrando com o motocorredor, na realidade foi bem mais complexa. Olha o tamanho das pedras que tinha no solo. Era uma camada, acho que de 30 centímetros de pedra. O que a gente fez? Bora picareta. Para colocar as árvores no espaço. Aqui está o pessoal colocando, plantando. A gente começou a ativar o próprio núcleo ali de estudantes, né? Alguns estudantes que estavam nessa prática hoje em dia, foi 2015, já são engenheiros formados que estão engajados dentro de empresas ou dos locais que trabalham como voluntários nos seus municípios. E alguns, né, como vocês viram, a Isadora ali na época era aluna da escola Coopermund, né? Ela hoje já é estudante lá e está engajado em vários projetos de ação de voluntariado, né? E aqui também a gente trabalhou com os grandes, né, tinham mais força para nos ajudar a plantar, os pequenos a gente foi na conscientização, até para pegar o gancho do professoria da história de quebrar, lá a gente teve um feliz resultado, a gente não teve uma muda quebrada. Até hoje estão lindas e frondosas as árvores lá. Aqui está as mudas, né? No caso aqui a gente usou um dos resedados, o pessoal queria um pouco de flor, né? A gente usou na época, até foram mudas, sementes cedidas pelo nosso amigo Pedro Castro Mendes, lá da Semigna, nos dois, a gente fez as mudas lá na UTF. Aqui em 2019, bem maior hoje em dia, a questão de pódio, quando tem fiação, a gente auxilia a escola, né? Fazemos práticas lá, inclusive com os nossos alunos para auxiliar eles. E aqui a gente não parou por ali. Às vezes já foram lá e plantaram. O programa existe até hoje, gente. Inclusive, a gente colocou, né, junto com estagiários do curso de Biologia, que acabam indo auxiliar as professoras em sala de aula, formas de orientar as professoras para que elas se tornassem protagonistas da educação ambiental dentro da escola. E continuamos com algumas práticas. Essa aí é uma prática dos pequenos investigadores, lá do pessoal da educação infantil até 4 anos, né? Aqui vendo a questão das partes das árvores, né, conhecendo um pouquinho, professora passando as informações. E aqui a nossa famosa galerinha do fraldão, que é o pessoal até os 24 meses, né, fazendo carimbos com folhas para conhecer já o que são os diferentes tipos de folhas, as texturas, para poder interagir e mudar também um pouquinho daquela ideia de que mexer com folha caída é sujeira. Tem muito lá na nossa região aquela ideia de que folha no chão é sujeira. Se a gente for ver o impacto ambiental nosso, folhas, em menos de uma semana, 2, degrada e está dando nutriente para o solo. Mas aquele fast food da noite passada,
assada lá, aquele McDonald's suculento, que muita gente gosta, quantidade de isopor que tem no McDonald's, a gente leva 150 anos para degradar e ninguém reclama, né? E hoje em dia a realidade, né, da escola, né, em termos de tamanho de copa, do que vocês viram lá em 2011, era só aquele pontinho, né, que dá para ver maior. E também a gente conseguiu irradiar outras ações. Por exemplo, a gente conseguiu fazer novos plantios com trocas das espécies que eram alergênicas no entorno da escola. Dentro da escola, a gente ampliou as áreas de plantio e tiramos algumas espécies tóxicas também, porque a questão da escola, ali, como o próprio diretor colocou, que eram espécies erradas, que eles tentaram uma boa ação de fazer questão de sombrear, mas não observar essa questão, a gente conseguiu ajudar, né? E também colocar mais espécies, e também aproveitar alguns espaços. Vou tentar terminar já. Mas alguns espaços que estavam desocupados, como colocando jardins sensoriais, hortas, e também sistema de compostagem da escola para aproveitar todo o resíduo e produzir adubo para as novas árvores e para a horta. E áreas do entorno da escola que eram resistentes aos plantios, né, principalmente a gente tinha um clube ali no entorno que não tinha nada de árvore. No momento que eles começaram a observar, inclusive a gente tentou contactar na mesma época da escola o clube, eles disseram, não, a gente não quer árvore na frente do clube, a gente só quer árvore dentro do clube para ter sombreamento dos usuários. Daí, à medida que eles foram vendo as árvores crescer, o engajamento da escola, acabou que a gente venceu essa barreira e eles também se ligaram à questão de plantar árvores. Só para mostrar um pouquinho do jardim sensorial, bem rapidinho, que eu estou com o tempo um pouco estourado, né? Aqui os alunos construíram junto com os alunos da escola. Aqui chama atenção, esse aluno aqui da época que participou em 2018, hoje em dia já é aluno engajado no voluntariado também, que é o Luiz Alfredo. Nosso calor desse ano. Aqui o pessoal faz um pouquinho da parte de hortas, né? Os pequenos, a questão sensorial. E também tudo que produz de alimento e aromática, gente, além do lanchinho da escola, que os próprios alunos escolhem, questão de textura, saber ver aquela importância da área permeável. Lá a gente fez vários tipos de pisos, né, para a criançada sentir que não é problema pisar na grama, é ótimo, quanto mais permeabilidade em área urbana, melhor, né? A questão de aproveitamento para alimentação e também a própria escola encampou como uma forma de um dos atrativos da escola, né? Agora, vou rapidamente, não vou estourar muito, tá? Falar sobre um outro programa que a gente teve agora, já são com alunos de nível superior, que foi o programa de estágios voluntários, né, que a gente trabalhou com a formação de estudantes, né, em período de graduação, de 2015 a 2019, né, contamos muito com a parceria da SBAL, essa formação de estudantes para planos municipais, e também 3 municípios parceiros, que foram São Mateus do Sul, Boa Esperança e 2 vizinhos. A gente teve mais de 85 estudantes de norte a sul aí participando nesse programa, que a gente levava a campo para atividade de como ver o trabalhar de um arborista. E principalmente para interagir com os técnicos dessas prefeituras, para conhecer as dores e também os louvores de se trabalhar com a arborização urbana para a formação de futuros profissionais voltados para a gestão pública, né, que a gente sabe que é um grande desafio hoje em dia no mercado ter profissionais que já têm essa experiência prévia. E aqui foi um pouquinho dos nossos resultados. A gente teve 4 processos seletivos, né? Teve alguns que a gente ficou assim com uma dó no coração, que tinha 5, 15 vagas para 85 candidatos, né? E a gente teve participantes do Nordeste, a Regional Nordeste também tivemos 12%, Sudeste foi 21%, o Sul 61,2%, os 3 estados envolvendo, e aqui no Centro-Oeste também a gente teve representantes participando. E aqui um pouquinho da rotina de trabalho, o que eles faziam além do mapeamento, educação ambiental, fizemos algumas atividades até com os escoteiros lá, o dia a dia deles. Aqui alguns relatos de uma ex-estagiária, né, falando que ela apresentou no estágio dela, sobre o que ela tinha achado de importante de relações, desde a questão de fazer. Ela fez até mais de um estágio, no período de ter 4 oportunidades, acabou fazendo 2. Também
apoiamos na questão, a menina lá do Rio Grande do Norte, né, que foi nossa estagiária, ela queria começar uma ação dentro da universidade lá, que foi o grupo de gestão e arborização urbana. A gente deu um apoio lá, demos as diretrizes quando ela foi estagiária nossa, com os professores, e, inclusive, levamos ela a conhecimento lá da SBAL para fazer essa interação, e já estamos no segundo workshop aí com o apoio da SBAL. E muito obrigada, e desculpa a aceleradinha aqui no final, gente. Então, agradecendo a professora Flávia por essa motivadora experiência e dando sequência, eu convido Zenaide Nunes Magalhães de Araújo para a palestra Jardins Botânicos e a Floresta Urbana. Zenaide Nunes Magalhães de Araújo é arquiteta urbanista e paisagista, pós-graduada em Gestão Ambiental e Engenharia de Segurança do Trabalho pela Politécnica UPE, presidente do Comitê Executivo da Rede Brasileira de Jardins Botânicos, entidade sem fins lucrativos que apoia os jardins botânicos do Brasil, atuando atualmente como consultora em arquitetura, urbanismo, paisagismo e gestão ambiental. Zenaide, tem 20 minutos. Bom dia, pessoal. É muita responsabilidade depois de 2 professores, um arquiteto a vir falar, né? Mas vocês vão ter um pouquinho de paciência comigo e eu vou trazer um pouco da minha experiência do trabalho que eu fiz e falar sobre jardim botânico e floresta urbana. Floresta urbana vocês conhecem bem. O que eu vou fazer é falar um pouco mais sobre jardim botânico para vocês compreenderem e conhecerem o mundo do jardim botânico. O que são jardins botânicos? São parques urbanos, alguns municipais, estaduais, federais, públicos e privados. Veja o universo como varia, né? Então a gente tem de tudo um pouco. Cercados pela cidade, criados com propósitos diversos, às vezes com o objetivo de conservação da flora. Por incrível que pareça, né? Que a missão do jardim, por princípio, seria a conservação da flora. Mas muitos jardins botânicos são criados dentro do desejo da gestão municipal ou estadual de ter uma marca, um jardim botânico. Então, cria o jardim, não sabe nem o que é jardim, mas põe o nome lá, temos um jardim botânico. Com o território originado geralmente em hortos florestais e em reservas, unidades de conservação, e aí eles querem dar um upgrade de educação ambiental, aí diz assim, a gente criou um jardim botânico. Alguns ligados a instituições públicas, universidades e instituto de pesquisa. Então a gente tem, para vocês entenderem assim, um cenário que varia demais. Mas os jardins botânicos, como eu falei, eles têm a missão de conservar a flora nativa da sua região, principalmente. Também trabalham com espécies exóticas, mas principalmente as espécies ameaçadas de extinção. Isso veio da GSPC, da ONU, depois daquela Rio+20, aquela história toda, aí veio a Convenção da Biodiversidade, e na Convenção da Biodiversidade vamos salvar o planeta. Então, o que foi que aconteceu? Tem os eixos da GSPC, que o eixo A diz, né? Compreender e documentar a diversidade de plantas. Porque se dizia, a gente tem espécie ameaçada. Aonde? Qual? Quantas? Então, começou as pesquisas para compreender e documentar, registrar. Depois, conservar a diversidade das plantas. Depois que a gente conhece, a gente ama, né? Então vamos conservar para não perder. Usar a diversidade de plantas de forma sustentável, porque a gente sabe que se a gente não fizer o link com o desenvolvimento, acaba perdendo o interesse para a grande maioria da população.
Então, a planta, ela tem um significado, muitos significados. Ora é porque é para a saúde, ora para a alimentação, ora para gerar energia. Então, ela tem uma capacidade enorme de colaborar com o nosso desenvolvimento. E isso não é ruim. O que a gente tem que fazer é fazer de forma sustentável, de forma inteligente. Promover a educação e a conscientização sobre a diversidade das plantas. Então, a gente viu que um dos eixos principais para se conservar, para se conseguir tirar uma planta da lista de ameaçada de extinção, é a educação ambiental. Porque se você fizer pesquisa, fizer tudo, mas você não ensina à população que aquela planta lá é ameaçada, como o professor tão bem falou, né? A araucária lá, ela vai acabar virando um problema e não uma solução. Então, você tem que fazer educação ambiental sempre, desde a base. Capacitar para a conservação da biodiversidade. Então, isso tem que virar produto científico, tem que estar divulgado, tem que estar nas academias, para que os novos profissionais já saiam da academia com essa capacidade de entender que precisa conservar as plantas. Destaque, dentro dessa convenção, ligando com os jardins botânicos, a meta 8 e a 16. A 8 diz que conservar pelo menos que os jardins botânicos, ele cita exclusivamente jardins botânicos, porque jardim botânico existe no mundo inteiro. Então ele diz, conservar pelo menos 75% das espécies ameaçadas de extinção em coleções ex situ, preferencialmente no país de origem, e pelo menos 20% disponível em programa de recuperação e restauração. E aqui, quando falo recuperação e restauração, eu faço vocês pensarem na floresta urbana. Por que que nossos parques não podem ter espécies ameaçadas de extinção? Por que que a gente não pode começar a ampliar o olhar e deixar de plantar só aquelas mesmas plantas? Vamos colocar biodiversidade nas nossas cidades. A meta 16, ela estabelecer e proporcionar o desenvolvimento de instituições, redes, associações para a conservação das espécies vegetais a nível nacional, regional e internacional, com a finalidade de alcançar as metas da estratégia. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje atende à meta 16 da ONU, da Convenção da Biodiversidade, que na hora que a gente está fazendo isso aqui, a gente está ampliando o universo da conservação. Conservação da biodiversidade. O Brasil é um dos países com a maior biodiversidade do mundo. No entanto, durante as últimas décadas, esta tem sido reduzida de forma drástica, como consequência direta ou indireta das atividades humanas. Desta forma, uma grande parte da variabilidade genética de importância econômica, ecológica para a humanidade está sendo perdida. Então, a gente sabe que hoje tem sapinhos que estão sendo utilizados